5 maneiras práticas de como você pode arredondar números no Excel. Muitas vezes acontece da gente obter aí dízimas periódicas no Excel, ou seja, vários números depois da vírgula. Ou ainda você obteve um número que tem muitas casas decimais, e aí você não precisa disso. Então você consegue ajustar a quantidade de casas decimais, isso é a primeira coisa que a gente vai ver. Depois a gente vai ver como usar uma função chamada inteiro, int, para pegar qualquer tipo de número que seja e transformar esse número em inteiro, ou seja, sem casa decimal nenhuma. E depois a gente vai ver como utilizar a função arred para arredondar um número com quantas casas decimais você precisar. Mas, se você ainda precisar de algo mais específico, você consegue especificar o arredondamento, se você quer arredondar para baixo ou se você quer fazer um arredondamento para cima. E aqui a gente já consegue até ver algo interessante. Ó. O mesmo número, 6, ele foi arredondado com um arredondar para baixo como 6,3 e como arredondar para cima como 6,4. Mesmo ele sendo aqui um número bem grande, ó, 6,333, ou ainda com uma dízima periódica, 6,33333 até o infinito. Então vamos ver como utilizar cada uma dessas 4 funções aqui no Excel, além de aprender mais uma funcionalidade para completar as 5 maneiras diferentes de como arredondar números aqui no Excel. Vamos lá agora. E vamos começar aqui com o seguinte. Nesse exemplo prático, eu tenho o nome de vários alunos e as 3 notas que cada um dos alunos tiraram. E aqui eu preciso fazer a média final dos alunos. Como é que eu faço uma média no Excel? Igual média. Aí deixa eu dar 2 cliques aqui, ó. 1, 2. E o que eu quero tirar a média? Desses 3 números aqui, ó. Então seleciono, Enter. Beleza. Agora eu vou clicar, segurar e arrastar para baixo. Tirei a média de todos os estudantes. Porém, existem algumas notas que tá muito grande, né? 6,3333. Não dá para eu colocar isso daqui no sistema, ou não dá para eu lançar isso daqui no boletim. Eu não posso fazer isso, então eu preciso arredondar, diminuir esse número. E a primeira maneira da gente diminuir um número no Excel, deixa eu, por exemplo, eu fazer aqui novamente a função de média. Ó, vamos começar mexendo nas casas decimais. Igual, média, seleciono aqui, mesma coisa, estou fazendo de novo. Então, para diminuir as casas decimais, posso selecionar todo mundo que está aqui, e aí eu vou clicar, ó, página inicial. Nessa caixinha chamada número, existem 2 opções. Uma para aumentar as casas decimais, ou seja, aumentar os números depois da vírgula, e outra para diminuir, remover números depois da vírgula. É essa opção que eu vou utilizar, diminuir casas decimais. Ó. E aí perceba que eu consigo reduzir e deixar todo mundo sem casa decimal nenhuma, apenas com o número em si, número inteiro, ou ainda eu posso aumentar uma casa, por exemplo. Ou ainda posso aumentar mais uma casa decimal, mais uma casa decimal. Então aqui eu consigo controlar a quantidade de casas decimais que eu quero mostrar nos meus números. Inclusive números que já eram inteiros, como por exemplo esse 5 aqui, ó, 5, é só o 5. Ele fica como 5,000. Dessa forma, às vezes para você que trabalha com precisão, 5,000 é mais preciso do que apenas o 5. Quando a gente aumenta ou diminui as casas decimais, o número não é alterado. Ele continua sendo, por exemplo, 6,333333, ele continua sendo uma dízima periódica. Porém, aqui com a ferramenta você só ocultou as casas decimais. Agora, quando a gente usa a função no Excel, ou seja, a função int de inteiro, arred, arredondar para baixo ou arredondar para cima, a gente de fato vai modificar o número. Ele não vai mais ser, por exemplo, 6,33333. Não, a gente vai de fato modificar o número, tudo bem? Aqui no decimal a gente não modificou o número, só a visualização do número. Se eu fizer qualquer cálculo envolvendo esse número aqui, ele continua sendo esse número grandão aqui, ó. Porém, a gente está vendo de forma reduzida, beleza? Agora, para que a gente possa começar aqui, vamos fazer a função inteiro, ó. Igual int, uma outra opção. Deixa eu dar 2 cliques aqui, ó. 1, 2. Seleciono o número que eu quero arredondar, aperto Enter e pronto. O primeiro não mudou nada porque já estava certo, mas agora se eu clicar e arrastar para baixo, eu consigo ver que todos os números foram arredondados aqui de modo inteiro, não tendo dessa forma casa decimal. Agora, uma outra função bem interessante é a função arred. Um pouco diferente da função inteiro, a função arred nos permite escolher a quantidade de casas decimais que queremos, ou seja, quantos números depois da vírgula você quer. Nem sempre a gente precisa do número inteiro. Vai que eu preciso do 5, alguma coisa. Uma casinha decimal só. Então a função arred nos ajuda com isso, ó, igual arred. Deixa eu dar 2 cliques aqui, ó, 1, 2 para selecionar. Agora eu vou selecionar um número, como está pedindo aqui, ó. Clico aqui na média final, que é isso daqui que eu vou utilizar, certo? Média final. Ponto e vírgula, quantas casas decimais eu quero? Digamos que eu queira uma casa decimal só. Então eu coloco o número 1. Ah, eu quero 5 casas decimais. Aí você coloca o 5. Ah, eu não quero casa decimal nenhuma. Aí você coloca o 0. E aí, nesse caso, quando você usa o 0, a função arred, de certo modo, vira função inteiro. Concorda comigo? Porque não tem casa decimal nenhuma. Então deixa eu deixar aqui com 1. Fecho parênteses, Enter. Veja que os números já estão aqui de modo com uma casa decimal apenas. E aqui a função arred, uma peculiaridade. Os números que já eram inteiros, como por exemplo o 5, o 7 e o 9, eles permanecem inteiros. Eles não ficam com 0, por exemplo. Agora, uma outra função bem interessante que a gente pode utilizar é a função igual
arredondar para baixo e arredondar para cima. Qual que é a diferença? Bom, elas são muito similares com a função do arred, porém, o arred ele funciona de modo automático. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, ó, se a gente puxar esse valor aqui, 7,7, dá para ver que ele não é bem, na sua forma original, 7,7, e sim 7,667. Dessa forma, o arred, ele escolheu arredondar para cima. Por que ele não arredondou e deixou 7,6? Como a gente tinha aqui, ó. Por que ele não deixou em 7,6? Só deletou esses dois números aqui. Porque ele é automático e inteligente e arredonda para o número mais perto. Quando a gente tem 7,66, está mais perto do 7,7 ou do 7,6? 7,7 está mais perto de chegar a esse número. É por isso que ficou como 7,7. Mas nem sempre você precisa arredondar para o número mais perto. Por isso que existe a função arredondar para baixo ou arredondar para cima. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Igual a arredondar para baixo. Vamos começar aqui, 1, 2. Número, primeira coisa que me pede. O número que eu quero arredondar é esse daqui, ponto e vírgula, e eu quero utilizar aqui também, vamos ver, uma casa decimal, para a gente comparar com a arred, a coluna azul. Vamos lá, fecho parênteses, Enter, vou clicar, segurar e arrastar para baixo. E a gente já consegue ver que deu algumas diferenças, sim. Olha só, aqui ficou igual, beleza, porque de fato o arred já havia arredondado para baixo, porque era o mais próximo, mas aqui aí já ficou diferente. Por exemplo, 7,7, o arred arredondou para cima, porque era o mais próximo. Porém, ao arredondar para baixo, arredondou para baixo. A gente forçou o arredondamento para baixo. E do mesmo modo, a gente pode usar aqui ponto e vírgula, uma casa decimal, 2, 10, 20 casas decimais. Depende do que você vai utilizar. Às vezes você precisa de várias casas decimais, mais precisão, e às vezes de menos casas decimais. Tudo bem? Agora, igual a arredondar para cima, é a mesma coisa do arredondar para baixo. Mas aqui nesse caso, deixa eu dar 2 cliques para selecionar, a gente vai forçar o número ser arredondado para cima. Então, deixa eu selecionar aqui o meu número. Pronto. Ponto e vírgula. E agora, nesse caso aqui, vou utilizar uma casa decimal também, mas utilize quantas você precisar. Fecho parênteses, Enter. Vou clicar, segurar e arrastar para baixo. Como a gente consegue ver aqui, a função arredondar para cima e arredondar para baixo, de fato funcionam, porque a gente consegue ver, de fato, aí as diferenças entre os dois. 9,3, 9,4. Um arredonda para baixo, um arredonda para cima. Beleza? Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar bastante. Então aprendemos 4 funções: inteiro, int, arred, arredondar para baixo e arredondar para cima, além de aprender a utilizar essa ferramenta aqui, das casas decimais no Excel. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão de próximos vídeos, deixa aí um comentário para eu te ajudar. E até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu, pessoal. Até amanhã.